Então é isso aí. Vamos lá, vamos começar. Eu preparei a seguinte pauta, falar sobre Flexbox e Grid, ok? E vamos tentar falar um pouquinho de metodologia de CSS, já hoje. Acho que dá até para dividir em 2 vídeos para ficar mais organizado. Uhum. O que acontece? A gente teve aquele outro vídeo que a gente fez sobre onde aprender CSS, que tinha vários links lá de lugares para se inspirar, e no roteiro de leitura que eu deixei naquela aula, tinha esse post aqui do Maljor, né? Que é o Uhum. CSS moderno explicado para dinossauros, onde ele explica um pouco da evolução do CSS, como colocar o CSS na página. Ele vai falando, é bem legal, bem completo esse post aqui. Ele dá uma página de exemplo para você aprender a estilizar, e ele mostra algumas formas de fazer o layout. E aqui repare que tem o cabeçalho do site, conteúdo principal, seção de navegação, seção auxiliar. E aqui tem uma linha que é o rodapé do site. E aí ele mostra aqui como era feito antigamente o layout. Deixa eu chegar aqui na parte do layout. Layout com caixas flutuantes, com Uhum. float boxes, né? Isso aqui, logo depois que a gente parou de usar tabelas para fazer layout, né? E surgiu na época o termo tableless, que era fazer layout usando apenas o CSS para colocar barra lateral, para posicionar as seções da página, era usado o float, que é essa pequena mágica aqui, para Uhum. posicionar elementos lado a lado e eu poder fazer esse layout em colunas, certo? Já usei muito, inclusive quando não devia. Ok, então isso aqui você já conhece, né? Aqui eu estou colocando o bloco principal, a navegação e aquele bloco auxiliar, que é um aside. Deixa eu ver aqui no HTML. No código HTML tem isso aqui. Então eu tenho uma tag main, uma tag nav e uma tag aside, que é que são colunas nesse layout, né? Aliás, Uhum. esse layout aqui, basicão de ter um cabeçalho em cima, um rodapé embaixo e no meio 3 colunas. Isso aqui tem um nome, chama Layout Holy Grail, tá? Layout Ah, esse que é o tal do. Holy Grail. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um teste de alguma coisa, eu não lembro se era um teste desses de internet e tal. E aí o desafio era você montar um layout Holy Grail. Aí eu fiquei, mas que diabo que é isso? Holy Grail é o Santo Graal, né? Em inglês. Que é a Uhum. taça mágica lá acho que do Indiana Jones, o terceiro ou quarto filme? Terceiro. O terceiro filme do Indiana Jones. Que é um cálice. E a Não, mas ideia na é que verdade essa lenda é venérea, essa lenda. sim, é tão verdadeira que tem vários filmes sobre isso. Vários filmes sobre isso, né? Então, por que chama de Holy Grail? Porque o cabeçalho, o bloco principal aqui no meio, que é mais estreito, e o rodapé formam uma taça, tá? É daí que vem o nome Holy Grail. Mas rapaz, eu não sabia nem que tinha um. Olha isso. O cabeçalho é de um lado ao outro da tela. Aí vem a cinturinha da taça aqui, que é o main, a área principal da página, e o rodapé forma o pezinho do cálice. Por isso que chama de layout Holy Grail. Tem um desenho que eu acho que eu vi em algum lugar que eles colocam uma taça em cima para fazer show off, né? Porque é isso.
Então, esse layout Holy Grail é muito querido porque, na verdade, todo site, por mais criativo que seja o design dele, ele vai precisar seguir essa linha. Se você Uhum. tirar essas bordas, essa cor de fundo de todas as áreas aqui, e manter o conteúdo nos lugares onde eles estão marcados aqui, você pode não enxergar que você está usando um Holy Grail, mas ele está lá resolvendo problemas, facilitando você posicionar as coisas nos lugares que você quer, certo? Então, é Uhum. muito útil e muito prático usar as técnicas para fazer esse layout. E isso justamente vai servir no post do Maljor de base para demonstrar o que veio depois do float, né? Eu passei a ter a especificação Flexbox para fazer o mesmo tipo de layout. Aqui no exemplo, a gente precisou adicionar uma div para servir de container das três partes do meu layout, ok? Uhum. Ah, mas então, hashtag dislike, você teve que fazer mais código HTML que não é semântico, blá, blá, blá. Na vida real, não dá para ficar só no HTML semântico. A gente acaba tendo que usar algumas divs que, se usadas corretamente, não tem problema nenhum. A vantagem é que eu vou conseguir fazer um código muito mais limpo e mais claro para resolver o meu problema. Eu coloco no body aqui uma altura baseada na viewport, né? Uhum. Para o body se estender. Aqui ele está dando um display flex no body, só para poder ajustar o topo e o rodapé direitinho, tá? Isso aqui não é o principal. Aqui no container, que é essa div que foi adicionada aqui, ele vai transformar essa div num container de Flexbox, colocando um display flex aqui nesse container. O Flex Zoom aqui é relativo a essa coisa que ele fez no body aqui. Uhum. O Flex Zoom está fazendo esse container principal se esticar ao máximo se o conteúdo não for suficiente para empurrar o rodapé para baixo. Isso faz com que o rodapé fique sempre lá embaixo quando o conteúdo é menor do que o espaço. É só isso. O Uhum. principal é aqui. A parte interessante é que eu estou pegando esse container do display flex, e aí o main, o nav e o aside recebem um tamanho diferente cada um. Então, aqui com a propriedade flex, eu informo quanto que eles vão ter de largura. E é isso. Esse display flex aqui e o flex em cada um dos elementos filhos do meu container. Isso é Flexbox. Uhum. Para aprender mesmo mais sobre Flexbox, eu estou deixando aqui na pauta de hoje um guia do Chris Coyier, do CSS Tricks, para aprender Flexbox em profundidade. Aqui ele tem umas informações básicas para você saber o background da especificação Flexbox, de onde que ela veio, algumas notas. Aqui tem a terminologia básica, né? De alguns Que é o que eu termos que sempre me banano. são explicados aqui, tá? E em seguida tem um guia visual, onde cada propriedade tem uma imagenzinha mostrando aqui o que é o container, que é esse roxinho, e os elementos Uhum. filho do Flexbox, que são esses laranjadinhos dentro. Então, aqui ele mostra como que a propriedade dos filhos funcionam do lado direito e as propriedades que vão no container do lado esquerdo. Então, aqui do lado esquerdo você tem uma Flex Direction, como que funciona, né? Então, você imagina uma seta, um vetor. Já vou voltar nisso daqui a pouco. Aí tem o Uhum. Flex Wrap, que é o que o wrap faz. Eu tenho uma linha, os elementos vão se posicionando lado a lado dentro do meu... Quando eu tenho um elemento que tem display flex,
Todos os filhos dele vão ficando sempre do lado. Quando eu coloco o flex wrap e o valor wrap aqui, ele passa a quebrar para a próxima linha quando não cabe mais, para não overfluir para fora da Da tela, página. Uhum. da página, para não gerar aquela rolagem horizontal. Tem a versão abreviada, que é o Flex Flow, né? O Justify Content, enfim, visualmente todas as propriedades estão aqui funcionando. E aí, aquela parte que sempre embanana tem muito a ver com Flex Direction, com os eixos do Flexbox, né? Como que esses eixos funcionam? Aqui tem um esquema para mostrar que existe o conceito de eixo principal, que é para onde os elementos estão indo, né? Quando eu coloco mais filhos no meu container, eles vão ficando lado a lado, por padrão. E eu tenho o eixo cruzado, o eixo transversal, que, no caso, quando eu estou enfileirando na horizontal, o eixo transversal, ele seria de cima para baixo, né? Mas eu posso inverter isso também. Tem propriedades que invertem esses dois eixos e a direção onde os elementos vão sendo, para onde eles vão ser organizados, para que lado que as coisas vão se endireitando, muda conforme eu avacalho esses dois eixos, certo? Aqui tem a definição em inglês, o tamanho, como é calculado o tamanho, e é isso. Tá? Aqui tem uma explicação em inglês. Para melhor explicar isso, tem o joguinho FlexFrog. E aí, com exemplos do jogo, a gente pode chegar numa compreensão mais interessante. Tá bom de ler aí? Tá tranquilo. Tudo bem. O principal Vamos ver se vai ficar bom no vídeo. Vamos ver se... O principal eu vou lendo e traduzindo aqui para ficar fácil de entender. O que é o FlexFrog? É um jogo no qual você escreve Flexbox para colocar o sapinho que está aqui na lagoa. Esse retângulo azul é a minha lagoa. Eu tenho um sapinho aqui que geralmente ele tem uma animaçãozinha que fica se mexendo aqui para eu saber quem é o meu player, né? E eu tenho um elemento que eu não posso mudar de lugar, mover, que é a Vitória Régia, que é essa folhinha redonda aqui. O objetivo do jogo é fazer o sapinho sentar na folha dele para ele não afundar na água da lagoa. É isso. E aí, nessa brincadeira, eu vou vendo os enunciados que vão me dando a dica de que propriedade do Flexbox que eu devo usar para posicionar o bicho lá. Para começar, eu estou estilizando a lagoa. Então, eu estou colocando propriedades CSS do Flexbox relacionadas com a lagoa e que vão mudar a maneira como o sapinho se posiciona. Aqui ele diz, use a propriedade Justify Content, que alinha os elementos horizontalmente e aceita os valores a seguir. Então, aqui o Justify Content, que é o que eu tenho que usar, vai receber algum desses valores aqui. Então, eu vou posicionar o sapinho, a princípio, na horizontal, né? O Justify Content pode mudar para vertical também, mas, a princípio, ele vai posicionar na horizontal. Então, eu posso usar o Flex Start, Flex End, Center, Space Between, Space Around. Space Between, Space Around tem a ver com, quando eu tenho vários elementos, eu quero que eles tenham um espaçamento igual, né? Como eu tenho um sapinho só, esses dois não vão fazer sentido nenhum. Center é bem óbvio, que vai fazer o sapinho ficar aqui no meio, na horizontal. E o Flex Start, Flex End tem a ver com a direção do eixo. Cadê o Flex Direction? Aqui. O padrão é um eixo principal indo da esquerda para a direita. E aí, para você começar a se embananar menos, eu vou te dar essa dica. Imagina que isso que eu estou fazendo aqui, os meus elementos filhos do meu container, estão num varalzinho da pré-escola, de pendurar trabalho com o prendedor, sabe?
Uhum. Sim. Então, eu tenho um varal passando e eu vou pendurando os meus elementos no varal. O varal tem um lado que eu vou chamar de começo da corda e um outro lado que eu vou chamar de final. Que, por padrão, eu começo na esquerda e termino na direita. Eu posso inverter isso aqui. Como tem aqui o exemplo do Q-Square, eu posso passar aqui embaixo Flex Direction, receber valores diferentes. E quando eu mudo o Flex Direction, eu vou mudar a linha do meu varal. Tá? E aí é como se eu pegasse o varal com tudo pendurado nele e mudasse o varal. Mas, a princípio, eu tenho o varal que começa na esquerda e termina na direita. Se eu quero que o sapo vá para o lado direito da tela, é só eu mandar ele alinhar para Flex End. E já funcionou. E tem o Flexbox Zombies também, né? Que é muito bom o joguinho. Como? Flexbox Zombies. Eu não joguei esse jogo ainda. Rapaz, é legal. Deixa eu mandar Porque o link para você aqui. eu até me inscrevi no link. Tá. Eu vou pôr na descrição do vídeo depois. Para quem não conheceu ainda, conhecer. Aqui tem outro exercício mandando usar o Justify Content, que é análogo ao Justify de texto, quando você justifica o texto, né? Alinha o texto à direita, alinha o texto à esquerda, e justificar ele é, no caso, o Space Between. Mas aqui eu não vou usar isso ainda, eu vou usar o Center, apenas para colocar os dois sapinhos no meio. No meio. Certo? É isso. Aí, no próximo exercício, ele quer justificar o posicionamento de 3 elementos, de maneira que eles fiquem com um espaçamento igual e uma distribuição igual na tela. Aqui eu vou usar um Justify Content Space alguma coisa. Aqui no caso é o Space. Se eu usar o Space Between, eu vou ter um erro. Porque eles colam nas beiradas. E existe o Space Around, que é uma maneira de dizer dar um espaçamento igual neles, só que com um pouquinho de espaço nas beiradas. Para ser mais técnico, vai ter um espaçamento nas laterais, que vai ser exatamente metade do espaço que existe entre um elemento e outro. Não sei se tem um desenho disso aqui. Aqui, Justify Content. Não está explicando isso. Aqui no Space Around, a ideia é que, se entre um elemento e outro, eu tiver, por exemplo, 100 pixels, ele vai dar 50 do lado esquerdo e direito, nas laterais. Entendi. Certo? E existe também o Space Evenly, que vai colocar exatamente o mesmo espaço fora e entre eles. Próximo, outro Justify Content de novo. Aqui é o Space Between. Vai ter apenas espaço entre os elementos, e não nas beiradas. Eles vão ficar colados na margem. Colado nas laterais. A menos que eles tenham margem, né? Porque dá para definir margem. Aqui agora, certo? Agora, use Align Items para ajudar os sapinhos a pularem para a parte de baixo da lagoa. Aqui, vale a pena voltar no eixo para dizer o que acontece nesse caso. Vamos voltar aqui na terminologia. Eu tenho o meu varal e eu tenho também o eixo transversal. A propriedade Align Items vai alinhar os elementos
nesse eixo transversal. Então, é como se eu pudesse, além de apenas pendurar o sapinho com um prendedor no varal, eu pudesse pendurar ele pelo pé e ele ficar para cima do varal, ou ele ficar centralizado em relação ao varal, certo? Uhum. Então, eu posso mover ele lateralmente em relação aonde o meu varal está passando, que é o eixo principal, no caso. Então, align items, nesse caso aqui, vai mover os bichos para cima e para baixo. E eu vou seguir a terminologia do Flexbox, que é usar Flex Start, Flex End, Center. Aqui no caso eu vou usar o Flex End. Então, movo eles lá para baixo. Uhum. Agora, levo o sapinho para o meio da lagoa. Aqui eu vou combinar as duas propriedades anteriores. Justify Content Center e o Align Items Center. Pronto, ele vai para o meio, certo? Uhum. Agora, fica aí para quem estiver vendo o vídeo, para você terminar o jogo vendo o guia visual do Chris Coyier para entender cada coisa, ok? Eu vou deixar os links aí na descrição. Mas tem o save? Tem o save para Ele dá o save. continuar de onde parou aí? Tem o... Sim, se eu recarregar aqui, ó, ele volta para o nível 7, onde eu parei. Uhum. Certo? Você pode ir fazendo aos poucos e pausando, pode fechar e abrir depois, que ele continua. Não quero ir até o final aqui agora, porque eu tenho mais um estágio na evolução do mundo dos layouts que eu vou ter depois, que Que aqui esse que é o bom agora. Esse que agora é a vedete do momento. é o hype. É o hype. O Major foi muito feliz em fazer essa sequência do Float, do Flexbox, do CSS Grid. Porque existe agora esse outro valor de display aqui, que é o display grid, cadê o... que dispensou a necessidade de ter aquele container de novo. Aqui eu tinha um container, né? E aqui ele não está nem mencionando o container. O que acontece? Eu consigo definir com o CSS Grid as linhas e colunas que os meus elementos vão assumir. Então, aqui ele está definindo grid, template, colunas. Então, que o meu layout vai ter uma coluna de 200 pixels, outra de variável e uma outra coluna de 150 pixels. Esse FR aqui é uma unidade de medida específica do grid. Um FR é... Para mim, eu entendo como se fosse uma fração, que eu não sei Uhum. quanto é. Subdivide o espaço que sobrou e considera ele como 1. Uhum. E usa automaticamente esse espaço que sobrou. E as linhas, aqui ele está usando umas palavras-chave para determinar o tamanho das linhas. Que aqui, lembrando que no layout Holy Grail, ele tem um cabeçalho, e aqui ele definiu que a altura do cabeçalho vai ter o mínimo do necessário, que é o min content, Uhum. uma fração dinâmica, que é a área onde vai o conteúdo principal, onde vai as três colunas, né, do meu cálice, do meu Holy Grail, e o rodapé vai ter o min content também, que vai espremer o rodapé lá embaixo, somente para que ele ocupe o espaço necessário para o conteúdo. Por isso, min content. Existe min content, max content. Existem várias variáveis que o CSS Grid Layout introduziu, tá? Uhum.
Eu vou deixar recomendado também, depois no YouTube. Deixa eu ver se eu encontro uma moça que trabalha na Mozilla, trabalhava na Mozilla. Ver se eu acho ela aqui. Essa moça aqui. Eu vou pegar também o link dos vídeos dela. Como é o nome dessa moça? Jen Simons. Jen Simons. Não é Simmons, não? Pode ser Simmons, não sei. Pode ser Simons, boa pergunta. Então, ela, na época desses vídeos, pelo menos, ela trabalhava para Mozilla ainda, e o canal é Layout Land. Ela ensina várias coisas de grid layout, desde o básico. Esse vídeo aqui, por sinal, é uma comparação entre Flexbox e CSS Grid. Aliás, para já responder aquela perguntinha que muita gente faz, que é, então, o CSS Grid substituiu o Flexbox? Flexbox acabou? Eu me matei de estudar para agora não precisar mais, é para eu esquecer Flexbox? Não, de forma alguma. Muitas vezes, com a prática, com a experiência, você vai perceber que é mais fácil usar o Flexbox. E tem certos casos que o comportamento do Flexbox é o que você quer. Por exemplo, com o Flexbox, eu tenho aquele Flex Wrap, né? Que faz com que eu tenha uma linha de filhos, de elementos filhos, que essa linha se quebra e continua embaixo, e os elementos continuam se endireitando na linha de baixo, independente de como que os da linha de cima se dividiram. Então, repara que aqui tem um bloquinho pequeno, outro pequeno, aí o terceiro é um pouco maior, e o quarto parece que ele é um pouquinho maior do que o terceiro. E aí, lá na linha de baixo, o primeiro ele é grandão, o segundo e o terceiro são pequenininhos, e o quarto elemento, ele está do tamanho, tem a largura do terceiro da linha de cima. No CSS Grid, como eu tenho que definir as larguras primeiro, antes de distribuir os filhos no espaço, isso aqui não é possível. Ok? Então, dependendo do caso de uso, dependendo do layout que você quer fazer, ou dependendo da simplicidade do layout, fica mais fácil usar Flexbox. Tá? Sim. E fica mais prático, mais simples, ou, dependendo do caso, fica mais prático, mais simples usar o grid. Então, o que é interessante? Conhecer bem as duas especificações para que o desenvolvedor saiba usar bem as duas. Ou às vezes você faz até um mix, né? Tá. Um mix. Você pode, aqui, por exemplo, nos exemplos do Maljor, ele várias vezes usou aqui, no caso do Bari, o Display Flex como coluna. Por quê? Os elementos filho que estão dentro do Bari, que é o topo, o conteúdo do meio e o rodapé, fluem um em cima do outro, um embaixo do outro, como normalmente aconteceria, mas ele usa uma capacidade do Flexbox, que é de esticar as coisas para o máximo de espaço que a tela tem, para o rodapé ficar lá embaixo. Isso com Flexbox é muito fácil de fazer, muito simples, e não precisa do grid layout para isso. Aqui no exemplo do Maljor, como ele está se atendo a simplesmente fazer o Holy Grail, ele tirou daqui aquele container, né? Ele criou a grade toda no Bari e depois distribuiu coisas nessa grade que está no Bari. No mundo real, você precisa ter aquele elemento aqui, esse elemento container aqui a mais. E ele vai ser o seu grid layout. Tá?
Uma coisa que é muito legal de fazer com o CSS Grid, por exemplo, são aqueles layouts de site de notícia, que você tem a noticinha com a fotinho, o textinho, e do lado uma outra noticinha, aí do lado uma outra. Você tem 3 colunas, certo? E à Uhum. medida que vai faltando espaço, você quer que uma notícia pule para baixo, ou que esse layout em 3 colunas só funcione se tiver espaço suficiente para as 3 colunas, senão vira uma coluna só. No CSS Grid, sabendo usar bem todas as funções e palavras-chave que vêm junto no pacote, dá para fazer numa linha de código esse layout funcionando de forma responsiva, e quando o espaço não é mais suficiente para estar em 3 colunas ou 4 colunas, você simplesmente transforma aquelas notícias em 3 colunas numa coluna só. Suave, funciona bonitinho, fica perfeito, sem dificuldade de entender o código depois e de ajustar, caso você queira que o limiar, o espaço mínimo necessário para caber as colunas, você pode mudar aquilo, gerenciar com muita facilidade num lugar só. Para aprender grid layout, tem também um post do CSS Tricks. Esse parece que não é especificamente do Chris Coyier. Eu acho que Chris House é uma outra pessoa. E aqui tem também umas sessões com introdução ao que é, o suporte dos navegadores. Isso na época em que o post foi escrito, faz tempo já. Hoje você pode considerar que o suporte é completo, porque o Internet Explorer já foi absorvido pela terra, né, pelo solo, Não existe mais, não existe. desapareceu, né? Rapaz, pior que eu vou abrir um parêntese rápido aqui. É, No meu isso vai ser trabalho, no meu trabalho atual, tem uma aplicação que só roda em Internet Explorer. parabéns. Legado que só roda em internet, só roda em Internet Explorer. É o único motivo no 11. É o único motivo pelo qual ainda existe isso dentro do ambiente lá da empresa. Eu acho que o desenvolvedor que tem que mexer com isso tinha que ter o dobro do salário dos demais. Só isso. Eu não sei se você sabe dessa. Na época que a gente estava no Internet Explorer 9, eu acho, estava lançando o HTML5, tinha uma empresa, que eu não sei se era da Austrália ou dos Estados Unidos, eu não sei mais o nome, não faço ideia mais, que era uma loja online, eu acho que era de roupa ou de outra coisa, sei lá, que eles colocaram um aviso no site para quem entrava na loja para fazer compra com o Internet Explorer 7, que era: para usuários do Internet Explorer 7, estamos cobrando uma taxa em cada compra para custear o suporte que a gente está sendo obrigado a manter para esse navegador. Para evitar essa taxa, por favor, instale um navegador mais moderno ou continue navegando ciente de que tem essa taxa no final da compra para quem está usando o IE7. Eu achava isso tão sensacional, tão maravilhoso. Mas, enfim, voltando ao CSS Grid, aqui tem uma terminologia, né? O que é um grid container, o que é um item da grade, o que é uma linha da grade, tá? Isso aqui é uma linha da grade, tá? Uhum. O que é uma célula da grade? É uma área, a área da grade, que vai ser ocupada por um conteúdo qualquer e fica entre as linhas da grade. Um trilho da grade, que é uma linha, né? Uhum. Horizontal. Uma área da grade é um espaço que será ocupado por um elemento. Então, você pode definir que, uma vez definida a grade, as linhas da grade, você pode também definir que um elemento ocupe mais do que uma
A célula específica é a sua área da sua grade, do que você vai ocupar, não é necessariamente uma célula. Mas tem que ser um retângulo, né? Não dá para usar um L, infelizmente ainda não. Ou eu acho que já dá, não sei. Vai ver alguma coisa, pode ser Não, que... não, 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 não. Aí vira bagunça. E aí tem aqui nesse guia todas as propriedades, descrevendo cada uma delas. E o joguinho. Vamos pro joguinho. Que é o Grid Garden. Eu não posso mais jogar ele? Ih, rapaz. Tá Agora certo? só se pagar. Só. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu marquei o link errado aqui. cssgridgarden.com. É isso aqui. Aqui, vamos corrigir. Ok? O que é o Grid Garden? Eu tenho um terreno, que é a minha horta, e eu tenho áreas com água, e eu tenho a minha cenourinha. Eu preciso Uhum. posicionar a cenoura ou a água no lugar certo para que o meu jardim, a minha plantação... Isso não é um garden, isso é uma horta. Ou garden quer dizer horta também. Garden é jardim, né? Pode ser Horta, horta também. horta. Pode ser Região quintal, fértil. horto, pomar, região fértil. Então é o CSS Grid Região Fértil Gay. Região fértil. Ok. Então, aqui nesse primeiro exercício, no caso, eu tenho que posicionar a água na célula que tem cenourinhas. Aqui já está definido que o Garden é um grid container, com display grid, e esse grid container possui uma grade feita de 5 colunas e 5 linhas. E aí eu tenho que posicionar a água a partir da linha da grade que eu quero que a água comece. Então, eu vou colocar aqui grid column start para começar na linha 3. Por que 3? Vamos voltar no conceito. Esse jogo é muito bom por isso. Recomendo que você se mate para chegar no final dele para entender. Esse aí pra zerar vai ser difícil. Porque o que acontece? No Firefox, no DevTools do Firefox, tem uma feature muito interessante de você visualizar as linhas do grid de uma forma mais didática. Porque você tem que contar que a lateral esquerda do container é a linha 1, ok? Uhum. E onde termina a primeira célula já é a linha 2. E onde termina a segunda célula é a linha 3. E é onde vai começar a terceira célula. No começo, isso parece contraintuitivo, mas é só para se acostumar que fica tranquilo de entender. Tá? E aqui, na verdade, ele já está dando o exemplo com o código no enunciado, o que é para usar está escrito aqui, porque é o primeiro nível, né? Uhum. Já para você ver funcionando, em vez de ficar tentando analisar. Segundo nível, eu tenho o que eu tenho aqui? Parece que algumas ervas daninhas estão crescendo no canto do jardim. Use o Grid Column Start para envenenar as ervas daninhas. Então, esse negócio roxo com bolinhas aqui é veneno. E eu vou mover o meu Poison com o Column Start. Para onde? Vamos ver, linha 1,
2, 3, 4, 5. Então é o número 5. Envenenei as ervas, morreram. Ou como diz o Heitorzinho, faleceu. Faleceu. Agora, aqui eu já tenho um grid column start definido com o valor padrão, que é 1, para a minha água. Eu preciso fazer com que essa água se estique até a linha 1, 2, 3, 4. Com a propriedade, obviamente, nomeada grid column end. Tem 4, né? Olha só, que maravilha. É isso. Tem segredo. Então, esse é o jogo. Tem muito mais conceito aqui para aprender, só que o enunciado vai dando qual propriedade que é para usar, você pode passar o mouse para ver que tipo de valor que aceita, e na explicação, você pode pegar algumas coisas, e no guia, vou fechar aqui a terminologia, nesse guia do CSS Tricks, tem todas as propriedades e como cada uma delas funciona. Aqui, por exemplo, eu estou mandando usar o grid column end. Então, se eu for aqui para o grid column end, já passou. Column start, column end, row start, row end. Aqui na explicação, você vai pegar os valores que podem ser usados. Você vai ver que tem número negativo para poder contar da direita para a esquerda, por exemplo. Você pode usar um valor chamado span seguido de um número, porque aí, em vez de determinar em qual linha eu quero que acabe, eu digo quantas células eu quero que ocupe. Por exemplo, aqui eu estou vendo uma coisa que dificilmente eu uso, que é o span seguido de um name, que é uma área, o nome de uma área, que você cria com a propriedade grid areas também. Mas aí, bom, eu recomendo para os internautas, deixa eu ver se aqui eu consigo fazer recarregar, que está quebrando. Pô, eu ia até falar do joguinho do CSS Grid do Flexbox Zombies, do mesmo criador. Sim. Só que é pago. Pago? É pago e é caro pra caramba, diga-se de passagem. Cheguei a entrar e testar lá, inclusive, eu tenho impressão disso. Ó, aqui tem 3, né? Tem o Grid, o Flexbox e o Service Workers. O Flexbox Zombies que é de graça, então. O dos Zombies é de graça e o Service Workers tá de graça. Nesse momento, mas ele Eu tem acho que o Service Workers eu joguei um pouquinho. mas ele tem o precinho ali, que é Tem que logar? $150. Tem que logar, tem que logar. Sign in. Então, esse é o Flexbox Zombies. Que quando eu comecei, eu não estava afim de ficar muito tempo brincando, e eu vi que tem muita historinha. Uhum. Ele tem um áudio irado também, né? Diga-se de passagem. Né, assim, não é o trabalho que o cara teve não é para ser desprezado, né? É. E aí tem o CSS Grid Zombies. CSS Grid Zombies. Esse eu nem tinha visto ainda. Na verdade como é que é o nome? Grid Critters. Quer ver, ó? CSS Grid. Grid Critters. Grid Critters. Legal. Então Aqui você tem que descobrir. esse tá pago, esse tá pago.
Mastery Games, Grid Creators. Vamos entrar aqui no link. Tá $150. Nossa. Ih, Já de cara já pede número. Acho que é porque eu tô logado. Então, é isso. Então, não é esse aqui? qual? Esse outro aqui? Não é, né? É Não. diferente. Onde é? Tem o gridcreators.com. Será que esse é de graça? Bom, fica aí Enfim, para fica aí a. depois, né? Então é isso que eu queria colocar hoje. Recursos para aprender Flexbox e Grid Layout. Os criadores do CSS Grid Garden têm um site deles com mais jogos pagos, que é o codepip.com. Eu entrei lá e fiquei muito animado, que tinha muito jogo lá, mas os demais eram pagos, aí eu não estava ainda preparado para passar o meu cartãozinho. Investiu. Porque eu queria usar para dar aula, né? Mas fica aí a dica, leia o guia do Grid Garden, e é isso. E esse é o vídeo até aqui. Valeu.